novo Deus começou a fazer. Aqui e agora. Aleluia. Eu estou agradecido a Deus por poder estar aqui com vocês e poder ministrar a palavra nos próximos minutos. Eu queria que você tivesse o máximo de atenção possível. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário aqui. Vai continuar fazendo algo extraordinário. Pastor Frank, obrigado pelo carinho, por me receber. A todos os pastores, pelo privilégio de poder estar aqui. É uma alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai levantar alguém durante esses dias de carnaval aqui no Brasil, para fazer algo extraordinário, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Foi num congresso como esse que Deus me levantou para fazer sua obra. O Deus que eu sirvo não mudou, Ele está aqui nesta casa. Alguém diga glória a Deus aqui nessa casa. Diga para o seu irmão assim: o deserto, não, me ajuda, diga, o deserto é selvagem. Só vence o deserto. Eu acho que você pode mais, diga, só vence o deserto quem for mais selvagem que o deserto. Aonde estão os selvagens aqui nesta tarde? Você não será condicionado, você será um condicionador. Você não será influenciado, você será um influenciador. Alguém crê, diga alguma coisa, ai! Deixa eu ler um texto com vocês. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 21. Eu estava escutando meu amigo Lucinho, a quem eu amo muito, eu não o vi aqui na saída, a quem eu mando meu carinho e meu abraço. Hebreus capítulo 11, verso 21. Diga comigo assim, se você puder, diga, pela fé, vamos juntos, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Diga, cada um dos filhos de José, encostado no seu bordão. Você foi um escolhido por Deus para provocar o futuro. Ouça, você foi escolhido por Deus para provocar o futuro. Você não vai ficar de braços cruzados esperando que o futuro chegue. Você vai provocar o teu futuro esta tarde, porque o teu futuro começa agora. Eu não sei se tem alguém que crê. Eu digo, o teu futuro começa aqui e agora. Diga, eu chamo. Eu preciso de alguém com mais ânimo. Diga, eu chamo. Cadê a banda que vai me ajudar? O Eli emprestou a banda dele para mim. Tá montando? Diga, eu vou acionar o meu futuro. Vire para o teu amigo. Se o hálito ajudar, fale bem alto, olhando para ele. Diga assim, eu vou acionar o meu futuro. E no meu futuro
Você está fazendo parte do presente dele. Nada poderá deter alguém que reconhece que o futuro chegou. O teu futuro não está condicionado ao que o diabo diz que você será ou fará. O teu futuro está condicionado ao que Deus disse. E Ele disse: eu sei que pensamento tenho a respeito de vós, para vos dar o fim que desejais. Eu tenho um futuro extraordinário. Agora escute isso. O texto em que li, ele fala algo interessantíssimo. Vou colocar o óculos, eu estou com medo de cair aqui. Se eu cair, não é cheio do Espírito, não. É cair mesmo. Ouça, olhe para cá. A coisa mais interessante de tudo é que quando Deus foi levantar uma geração para provocar o amanhã, Deus disse a essa geração: só os fortes conseguem chegar. O reino de Deus, pular carnaval é fácil. Eu quero ver ficar aqui na presença de Deus 4 dias, 3 dias, glorificando. Isso é para gente forte. Então Deus está querendo que uma juventude seja provocadora de um futuro, a ponto de que o futuro não fique te esperando de braços abertos, mas você diz: futuro, eu te aciono para que você se aproxime e comece a se manifestar aqui e agora. Eu serei o que Deus disse que eu serei, não amanhã, eu começo agora. Eu preciso de 3 que queiram começar agora. Eu preciso de mais 3 aqui à minha direita que quer começar agora. Fique de pé no teu lugar rapidamente. Fique de pé. Chacoalha o teu irmão e diga assim: você está sendo acionado para provocar o futuro. Diga mais alto: você está sendo provocado para acionar o teu futuro. Diga: você é o que você declara que é. Então declara agora o que você é. Vamos de novo, vamos de novo. Se você é forte, você diga que é forte. Se você é poderoso, diga que você é poderoso. Se você é cheio, diga que você é cheio. Se você tem Deus, diga: eu tenho Deus. Se você diz é mais que vencedor, eu disse que você vai acionar e declarar aquilo que você é. Ora, se eu sou aquilo que eu falo, Satanás, escuta esses jovens aqui agora. Se assente. Agora ouça. Quando estiver pronto aí, me ajude. Eu queria que você entendesse algo. A Bíblia diz que Jacó, olhe para cá por favor. Jacó estava perto de morrer. Quando Jacó abençoou os 2 filhos de José. Jacó estava perto de morrer quando abençoou os 2 filhos de José. A morte de Jacó está falando em um ciclo, um tempo que termina. Toda vez que uma estação terminar, Deus vai te avisar que chegou um novo tempo, e na nova temporada Ele tem coisas novas para você. Uma estação está indo embora e outra chega. Deus está sinalizando para você: o novo tempo está começando agora. Agora, só consegue viver uma nova estação quem é forte, quem aguenta a pressão. Diga comigo: pressão. Quem é que gosta de pressão? Faz barulho aqui.
Fala a verdade. Fala a verdade. A pressão não é muito bacana, a gente sofre com a pressão. Mas é na pressão que está inserida a minha promoção. Eu vou de novo. É na pressão. É na pressão. Eu louvo a Deus quem inventou a panela de pressão. Mamãe, quando estávamos no campo missionário, mamãe pegava músculo, carne de quinta e colocava na panela de pressão. Em 30 minutos virava filé mignon. Avisa o teu irmão, diga: a pressão vai te deixar no ponto. Não. Fala de verdade, diga: a pressão vai te deixar no ponto. Sabe o que eu estou escutando? É como se fosse um... A pressão. É na escola pressão, é no trabalho pressão, é o patrão que exerce pressão, é dentro de casa que tem pressão, é dentro, é fora da igreja que tem pressão. Oh Deus, eu não aguento pressão. Não, se você não aguenta pressão, então pressurize-se. Diga pro teu irmão e pro meu irmão aí, diga: eu vou pressurizar. Você pode falar mais alto, diga: eu vou pressurizar. Você sabe o que é pressurizar? Pressurizar é criar uma pressão interna que seja maior do que a pressão externa. Não, eu vou de novo, alguém me ouviu? Eu disse que pressurizar-se é criar uma pressão interna que seja muito mais forte do que a pressão externa. Bata no peito e não se afogue e diga: eu estou pressurizado. Não, eu quero que alguém fale mais alto, diga: eu estou pressurizado. Eu estou pressurizado. Eu estou pressurizado. Eu estou pressurizado. É por isso que um avião, quando ele fecha as portas, com 500, com 400, com 300 pessoas dentro, o capitão, ele diz: senhoras e senhores aqui embarcados, prontos para a decolagem. As portas estão fechadas. E a partir daquele momento, aquela máquina, aquele tanto de aço, aquele tanto de ferro e de alumínio fica pressurizado. Então ele pode cruzar as nuvens e conhecer as alturas. Só os pressurizados vão conhecer as alturas. Eu queria que alguém acreditasse no que eu estou dizendo aqui. Eu acabei de dizer que só os pressurizados, só quem tem pressão interna suficiente para segurar as pressões externas, vão conseguir experimentar as altitudes mais tremendas que Deus tem para a tua vida. Você sabe que essa igreja aqui acredita em profecia. Os jovens da Almadego creem em profecia. Manifeste-se aqui se você crê. Então eu vou profetizar. Cadê o teclado comigo? Vem comigo. Deixa eu profetizar. Deus vai te pressurizar. Eu disse: Deus vai te pressurizar. Sabe por que aquela batatinha Ruffles, ela consegue ficar dentro daquele saquinho sem apodrecer e sem estragar? Porque ela está pressurizada. Vire para o teu irmão, diga: você é pressurizado, não estraga. Você é pressurizado, não estraga. O diabo não te toca. Eu disse: o diabo não te toca. O diabo não aguenta pressão. Ele não aguenta pressão. E é por isso que ele quer pressionar você, para fazer você não aguentar. Mas ele está equivocado ao teu respeito. Você está pressurizado. Quem te pressuriza é o mestre esta noite. Sinta como se ele estivesse pressurizando você. Agora escute isso aqui. Jacó abençoa os 2 filhos de José quando vai morrer. Quem é José? José é o sonhador.
José é o filho que é amado, mas o pai, mas a mãe, mas os irmãos não conseguem entender o tempo em que José vive. Eu vi o pastor Lucinho dizendo que às vezes as pessoas não nos entendem, pois elas não sabem a estação que estamos vivendo. A estação que você está vivendo é uma estação que Deus promoverá o seu entendimento para sobreviver em excelência para a próxima estação. Quando terminar o período de carnaval no Brasil, você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para a sua igreja, e as pessoas então elas olharão para você e vão dizer: o que aconteceu com você? Você vai dizer: eu estou pressurizado. Uma pessoa como José, ele entendeu alguns princípios. Olhe para cá, por favor. O primeiro princípio que ele entendeu foi que tudo aquilo que Deus riscou para você não será apagado. Tudo aquilo que Deus riscou na soberania dele para a tua vida não será apagado. Porque quando Deus riscou na sua soberania o plano dele para você, ele estava dizendo: isso inclui pressão, isso inclui guerra, isso inclui lutas, isso inclui adversidades, mas isso inclui governo, domínio, poder, graça, glória, virtude. Alguém está comigo aqui? Diga alguma coisa. Se você está comigo, diga a glória a Deus. Você sabe que agora, lá na Inglaterra, se eu soubesse, eu tinha vindo de camiseta. Eu vou tirar a camisa para fora da calça aqui. Lá na Inglaterra, na semana passada, eu encontrei um cara na praça com uma camiseta escrita: I love you Jesus, porque eu sou muçulmano. Escute isso, bem pianinho, mestre. Eu amo Jesus porque sou muçulmano. Então, quando a pessoa via o coração e escrito Jesus, parava para ouvir, e ele então entregava o Alcorão e pregava durante 10 minutos sobre o islamismo. Eles não estão perdendo tempo. Assim diz o Senhor: eu levantarei a minha igreja com as estratégias corretas, que vai invadir não só a Goiânia, não só Goiás, não só o Brasil, mas vai invadir o mundo com as estratégias corretas, porque aquilo que Deus planejou para você, o diabo não vai tocar. Alguém está comigo? Diga alguma coisa. Eu disse o diabo. Chacoalhe o teu irmão, diga: o diabo não vai tocar. Você precisa entender que José foi amado por Deus desde o primeiro momento. Deus te amou e te ama desde o primeiro momento. É por isso que Deus olha para você e diz assim: nada e ninguém vai separar você de mim, porque eu te amo, eu estou amalgamado com você. Você e eu somos um, nós estamos juntos. Alguém está aqui comigo? Cadê você? Diga: eu estou com ele. Ele está com... Diga mais alto, diga: eu estou com ele e ele está comigo. Agora olha isso aqui. José sabia que o que Deus tinha planejado para ele era nobre. Então ouça, cadê a guitarra? Então, oh meu guerreiro. Então, que maravilha, que privilégio estar com vocês aqui.
Escute isso aqui. Deus está dizendo que quando Ele risca algo para o teu futuro, Satanás, ele não sabe o teu futuro. Eu vou de novo. Satanás não sabe a respeito do teu futuro. Ele imagina que é extraordinário. Por isso ele quer que você seja ordinário. Mas ordinário é ele. Ordinário é ele. José, o que é que você faz quando você sabe o que Deus tem para você, mas você não encontra ninguém que te entenda? Primeiro princípio, ouça-me por favor. Seja forte e segura a onda até o final, porque aquele que prometeu não é mentiroso, ele vai cumprir. Você só chegará lá se você entender que força e fortaleza, ouça, força não é massa muscular, toda batata vira purê, já dizia alguém. Força não é você dizer que você, esse cara sou eu. Força não é você dizer, sou poderosa. Força é você olhar para o teu adversário e dizer, pode vir quente que eu estou fervendo, aqui você não toca. Ser forte. Eu disse ser forte. Dá mais. Eu disse ser forte. É olhar para o futuro crendo que aquele que desenhou o futuro é dono dele. Eu disse dono dele. Eu disse dono dele. Dono dele. Dono dele. Dono dele. E é fiel para cumprir. Só quem crê nisso aqui faz barulho nessa casa aqui. Deixa eu ver só quem crê. Tem alguém aqui que crê? Tem alguém ali que crê? Tem alguém, olha lá alguém que crê. Olha lá alguém que crê. Cadê você que crê? José, o que é que você faz quando você sabe que tem um ministério? Quando você sonha que sol e estrelas, que o sol e lua e estrelas, quando você sonha que tudo de alguma maneira vai ficar aos seus pés, como é que você age? Ele diz assim, cadê a batera? Com todo mundo. Ele diz assim, sou forte. Sou forte não é quando me convém. Sou forte quando tudo é fácil. Isso é para qualquer um. Ser forte é quando tudo é difícil. Quando o inimigo expõe você e diz, agora você acabou, e você diz, sou forte. Sou forte. Quando os irmãos te pegam e te vendem. Eu disse quando os irmãos te pegam e te vendem. Eu não disse os seus inimigos, eu disse seus irmãos. Eu disse seus irmãos. O problema está do nosso lado. Davi disse, ora você que andava comigo todos os dias, íamos para a casa de Deus juntos. Você
que participava da Almadego comigo, que levantava a mão, que dizia que acreditava que Deus ia me usar, que dizia que você apostava que Deus ia ser comigo. Ah, você! Mas se eu não temo o diabo, não temo você. Se eu não temo o diabo, eu não temo você. Eu não temo inveja, eu não temo preto velho, tranca-rua, sete saia, Exu caveira, Exu pilintra. Eu não temo macumba, feitiçaria. Eu não temo. Eu preciso de alguém que não tema. Eu preciso de alguém que não teme. Faz barulho aqui, deixa eu ver, cadê você? Diga, eu não temo. Diga, eu não temo. Diga, eu não temo. Eu quero ouvir essa casa gritar. Diga, eu não temo. Jacó ficou sabendo que José morreu. Ontem eu estava com o pastor Cláudio Duarte. E ele falou: Jaco, você acredita que de tarde me ligaram? Perguntaram: quem está falando? Eu falei: é o pastor Cláudio. Ai, graças a Deus, porque eu vi uma notícia que você morreu. Ele falou: Jaco, os caras estão me matando e eu estou vivo. Escuta isso aqui. Mataram a José na mente de Jacó, mas não podem matar aquele que levantou a José. Eu vou repetir. Mataram José na mente de Jacó, mas não podem matar. Eu vou de novo. Já tem alguém que entendeu? Eu vou repetir. Mataram José na mente de Jacó. Jacó chorou a morte de José, mas José estava vivo. Ai, eu disse já. Jacó chorava a morte de José. Mais ou menos assim. Eu sabia que aquelas loucuras dos teus sonhos iam dar mal. E sai Jacó por um lado da casa, levando a capa de José, e vai abrindo uma cova para enterrar a capa de José. Porém, eu vim aqui te dizer: não enterre a capa de ninguém que está vivo, porque ele vai voltar. Eu vou de novo. Não enterre a capa de ninguém. Não mate ninguém. Não tire ninguém. Porque ele vai voltar. Só quem vai voltar, dá um grito para eu ver se você chegou. Avisa o teu vizinho: eu voltei. Canta bonito, fala cantando, ao som desse lá. Diga: eu voltei. Se você gostou, fica alegre. Peraí, tá meio estranho. Diga de novo pra ele, olhando pro rosto, se o hálito ajudar. Diga pra ele: eu voltei. Cadê os jovens, os adolescentes dessa casa? Diga: eu voltei. Eu quero ver melhor. Só os que voltaram, dá um pulo desse lugar que você está e diga: eu voltei. Diga: voltei. Eu quero mais alto. Diga: eu voltei.
Diga ao Pai que eu voltei. Diga ao Pai que eu voltei. Diga, mãe, que eu voltei. Mas eu voltei diferente. Eu vou aqui, olha para mim aqui. Quando eu fui na carruagem de escravos. Quando eu fui preso, jogado num poço. Quando eu fui, rasgaram minhas roupas, mataram um animal, disseram que era meu sangue, nem meu pai reconheceu o meu DNA. Quando eu fui, ninguém noticiou minha ida, ninguém falou nada de mim, somente os meus irmãos disseram uma mentira ao meu pai, que ele acreditou. Mas quando eu fui, eu disse, quando eu fui, ele chegou primeiro. Eu vou falar de novo. Você crê em profecia? Levanta a mão se você crê em profecia. Eu vou falar de novo agora em forma profética. Eu acabei de dizer que quando eu fui jogado lá no poço, fui medido pelos meus irmãos, fui ser servo na casa do meu Senhor, mas o meu Deus chegou primeiro. Eu queria meia dúzia que dissesse, mas levanta essa vozona, grita comigo, diga, ele chegou primeiro. Cadê os jovens fortes? Diga, ele chegou primeiro. Chacoalha esse camarada, essa camarada que está aí, diga, ele chegou primeiro. Tenho uma notícia para te dar. Quantos querem a boa notícia? Dá um glória a Deus bem alto aqui. Vou falar baixinho só para nós, para ninguém escutar, só para nós e a Rádio Paz, só para nós, só para nós. Meu Deus não enterra ninguém. Eu vou voltar a fita. Eu vou profetizar só para nós. Meu Deus não enterra ninguém. Eu não sei se você crê, mas se você crê, faz barulho nessa casa. Meu Deus não enterra. Agora levante a mão direita para o céu e diga, o meu Deus não enterra. Não enterra. Não enterra. Vamos continuar. Oh, aleluia. Quando eu fui, me colocaram num poço. Eu vi as carruagem dos ismaelitas chegando, meus irmãos me venderam. Não se assuste não. Eu tenho valor para os meus irmãos. Eu vou repetir, você quase pegou, vou de novo. Mesmo que pouco valor, eu tenho valor. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Mesmo que eles têm pouco, para o meu Jesus foram 30 moedas de pratas. Ele valia tudo, ele vale tudo, e venderam por 30 moedas de prata. Eu não sou melhor do que ele, mas eu vim dizer, Satanás, eu tenho valor. Só quem tem valor, dá um grito de valorizado aqui. E agora, só porque você tem valor, o
mercado quer comprar você. Gostei, vou até de novo. Só porque você tem valor. O diabo quer comprar você. O mercado quer comprar você. O mercado quer comprar você. Mas avisa o dono do mercado que você não está à venda. Eu quero meia dúzia que dê um grito aqui e diga: eu não estou. Avisa Faraó. Avisa Faraó que eu cheguei. Eu vou de novo. Avisa Faraó que eu cheguei. Eu vou de novo. Avisa Faraó. Avisa Faraó que eu acabei de chegar. Só quem quer avisar Faraó que você acabou de chegar, dá um grito aí, vai! Eu acabei de chegar. Eu acabei de chegar. Quero ouvir. Eu acabei de chegar. Eu acabei de chegar. Vai! 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 Ah! Ah, José! Você acabou de chegar, mas você acabou de chegar na prisão. Cheguei na prisão. É na base da pressão. Mas eu estou pressurizado. Cadeias não me prendem. Se você olhar para o seu lado e ver aonde você está, não é aquilo que Jeová te prometeu. Saiba, meu irmão, é passageiro. Eu queria que você desse um grito mais louco. Eu disse: é passar, é passar, é passar, é passar, é passar, passageiro. Por quê? Diga, por quê? Diga por quê? Por quê? Prisão não pode segurar quem já chegou. Eu vou de novo, tem alguém que percebeu aqui. O Espírito Santo está me dizendo que ele vai levantar uma galera essa noite tão cheia do poder de Deus que o diabo não vai aguentar. Ele vai ter que dizer: libera, 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 sai de perto, porque esse daí não dá. Escute, é na prisão que você aprende algumas coisas que fora da prisão você não aprende. É com regras, é com regras, é com ordem, é com horários. Doeu? Pegou? Não fala de horário comigo, porque eu sou livre. Eu vou te explicar o que é livre no Evangelho. Livre é escravo de Cristo. Você é livre, mas você tem um Senhor
Eu disse, você é livre, mas você tem um Senhor. Ai, você é livre, mas você é livre, mas você tem um Senhor. E Ele me manda dizer esta noite, essa tarde, levante a sua mão para receber. Eu sou o teu Senhor. Será que você tem coragem de pegar pelo menos 3 pessoas? 3 pessoas. Fica de pé para ficar mais forte isso aqui. 3 pessoas. E diga assim: as portas do cárcere não podem segurar você. Vai. Ah, não. Você cochichou. Diga para ele: as portas. Chacoalha ele. Ele está precisando de um chacoalhão. Você passou a tarde toda aqui. Chacoalha ele. Diga a cárcere. Diga: o cárcere não pode segurar você. Olha no olho dele. Olha no olho dele. E diga assim: você não depende do copeiro. Ah, não. Eu quero que você seja profeta. Dá de dedo na carinha dele com todo respeito. Diga: você não depende do copeiro. Diga: nem do padeiro. Diga: nem do copeiro. Mais alto: nem do padeiro. Você depende daquele que te chamou. Você depende daquele que te disse: vem. Me ajuda com o meu horário aqui, porque eu não sei, acho que já acabou. Olha aqui, escute isso. Olha aqui pra mim, pra terminar isso aqui que eu nem comecei. Olha pra cá. Tô com vontade de pendurar nesse negócio e cair no meio de vocês aí. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Esta tarde, na cidade de Goiânia, no ginásio Goiânia Arena. Escute, hoje é tarde, domingo de carnaval de 2016, no ginásio Goiânia Arena. Faraó mandou chamar você. Ah, se eu fosse você, eu dava um grito mais alto. Deixa eu ver. Eu vou repetir. Agora, nesse exato momento da noite, nesse exato momento do dia, é janeiro, fevereiro em 2016, é no Brasil, é na cidade de Goiânia, é no estádio do Goiânia Arena. Ai, Faraó, Faraó mandou chamar você. Chacoalha esse vizinho aí. Diga: você entendeu? Ei, não é Deus que mandou te chamar. Eu disse, foi Faraó que mandou te chamar. Eu vou de novo. Eu disse que não é Deus que mandou te chamar, e sim Faraó. O rato sujo sem vergonha do diabo terá que reconhecer o meu valor, e ele terá que me mandar chamar. Só quem crê
Dá um pulo desse lugar se você crê. Uau! Dá um pulo se você crê. O pessoal tá aqui, ó. Quantos creem? Dá um pulo para me ver aí, deixa eu ver. O pessoal da minha esquerda, só quem crê que Faraó acabou de te chamar, dá um pulo aí, deixa eu ver. Aqui na frente, aqui. Dá um pulo para me ver se Faraó. Aqui na direita, dá um pulo aí. Termino. Faraó te chamou por quê? Ele sabe o valor que você tem. Ele sabe que você pode controlar o futuro. Ai, eu vou falar de novo. Eu disse que ele sabe que pode controlar o teu futuro. Eu disse futuro. O futuro da nação brasileira está nas nossas mãos. Só quem crê nisso, levante bem alto a mão agora. Esse é um ato profético. Assim diz o Senhor. A nação brasileira, a cidade de Goiânia, o estado de Goiás, está na mão do Josés. Ouça a voz de Faraó dizendo: manda chamar José agora. Eu quero que você faça um ato profético agora. José, quando ouviu falando que chamaram ele disse: claro, a barba já está feita, a roupa já está colocada. Vão subindo a escada, vão subindo as escadas. Ninguém viu quando ele foi, mas vão ter que ver quando ele voltar. Se você tem coragem, diga pro teu irmão assim: é um prazer participar desse congresso ao lado de um José. Só o José faz barulho aqui. Acredita, joga a mão pra cima. Eu sinto Deus aqui. Quem está sentindo ali também. Deus vai fazer coisas grandes aqui. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aonde estão os verdadeiros adoradores aqui de Goiânia? Aonde estão os verdadeiros adoradores aqui nesse lugar? Gerações e gerações de não saber o que aconteceu nesse ginásio, porque Deus vai marcar a tua vida com a glória dele. Levante a sua mão para os céus e faz o maior barulho que você já fez a sua vida inteira para Jesus. Quem está firme com Jesus aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Joga a mão para cima e bate palma. Joga a mão e bate palma. Quem sabe canta. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo foi meu Pai que deu.
consigo, não consigo, não, 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 não. Sozinho não consigo, sem ti eu não consigo, meu Deus. Só quem não consegue viver sem Jesus, joga a mão pra cima e faz barulho. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor, bem maior, é bem melhor. Joga a mão e bate palma, uma nego. Canta aí. Tudo que eu sou cai em mim, tudo foi meu pai que deu. Tudo que eu tenho, que eu mereço, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo cai em mim, tudo foi Jesus que deu. Tudo que eu tenho, que eu mereço, tudo isso vem de Deus. Com as palmas, sozinho eu não consigo, pai. Sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, não consigo. Sozinho eu não consigo, pai. Sem ti eu não consigo, meu Deus. Aonde está a geração mais apaixonada por Jesus aí, pai? Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor, bem maior, é bem melhor. Joga a mãozinha pra cima, todo mundo, vai. Olha pra essa pessoa que tá do teu lado e diga pra ela: ô coisa fofa de Jesus, eu vou te abençoar no nome de Jesus agora. Eu vou liberar uma palavra da parte de Deus pra tua vida. Aponta o dedinho pra ele e canta assim, ó. Tudo que Deus tem pra ti é bem melhor. Tudo que Deus tem pra ti é bem melhor, bem maior. Levanta os dois dedinhos agora e abençoa todo mundo aqui nessa noite, ó. Tudo que Deus tem pra ti é bem melhor, bem melhor. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, bem mais. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus tem, tudo que Deus tem, tudo que Deus tem, bem melhor. Só quem é crente aí bate palma e faz barulho. Se é pra Jesus, não berro aí. Bate no peito e diga: eu sou. Aqui a Bíblia diz que eu sou. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Se tem algum crente aí, sai do chão. Eu sou mais que vencedor, eu sou resposta de oração. A minha mãe sempre orava dizendo: meu Deus tem misericórdia. E aí Jesus me encontrou, a mim lavou com graça e glória. Tirou meu cativeiro, me deu novas vestes de louvor pra cantar. Eu sou mais que vencedor, eu sou resposta de oração. A minha mãe sempre orava
mãozinha, joga pra cima aí, meu irmão. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu digo yeah, 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 eu digo yeah. Joga a mão pra cima, pelo amor de Deus, joga a mão pra cima. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu quero ouvir só você. Eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. O que a Bíblia diz que eu sou. Aonde estão os loucos por Jesus? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz, eu babo a Bíblia, eu babo da balada. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia. Joga a mão pra cima e bate pá. Se é para Jesus, ainda está baixo. Não. Se isso foi para Jesus, eu acho que pode ser melhor. Bate no peito e diga: tão certo como amanhã que se levanta. Deus está aqui nesse lugar. Quem está sentindo a presença dele aqui nessa noite? Todo mundo com a mãozinha lá em cima. Todo mundo. Comigo assim, olha. Canta comigo. Deus está aqui. Tão certo como a... Tão certo como a manhã. Todo mundo com a mãozinha lá nos céus e canta para Jesus. Eu quero ouvir só as mulheres de Deus. Onde estão as mulheres de Deus aqui? Vai! Só os homens de Deus. Onde estão os homens de Deus aqui na Almadego? Vai!
quem vai morar no céu e está sentindo a presença de Deus aqui, canta comigo. Deus, Deus. Tô certo como ar, respiro. Tô certo como ar. Tô certo como eu te falo e podes me ouvir. Olha para essa pessoa do seu lado e canta para ela. Tô certo como eu te falo. Tô certo como eu te falo. Tô certo como eu te falo e podes me ouvir. Canta para pelo menos 20 pessoas, canta para ele. Tô certo como eu te falo. Tô certo como eu te falo. Tô certo como eu te falo e pode. Só quem está sentindo a presença de Deus, joga a mão para cima e dá um grito. Eu quero ouvir só o coral uma d'égua. Que coisa linda, meu Deus. Aumenta o volume aí, meu irmão. Enquanto você louva, Deus trabalha por você. Então exalta ele aí. Se é para Jesus, você já sabe.